Oi, amados, mais uma vez estou aqui, hoje, quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019, né? E vamos começar a ler agora Efésios 1, 2 e 3, tá? E porque Efésios também é uma carta bem pequena, né? Porque isso aqui é carta, então a gente precisa ler a escritura assim, de forma linear, né? Assim, e não ler capítulo, versículo e epígrafe, porque aqui é uma carta, então vamos imaginar uma carta mesmo, porque aqui é uma epístola, ou seja, uma carta, né? Então vamos começar? E a carta, né, sabe como é que é? A gente não coloca capítulo, versículo, epígrafes, né? A gente escreve direto, não é verdade? Então vamos começar, né, amados? Shaul, que é o nome do nosso apóstolo Paulo, né? Então vamos lá. Shaul, apóstolo de Yahushua, por vontade de Yahweh, aos separados que vivem em Éfeso e fiéis em Yahushua. Agradeça a vós outro, benevolência a vós outro e paz, da parte de Yahweh, nosso Pai, e do Senhor Yahushua. Ah, mas aqui está a graça, só que graça é outra palavra blasfemada, então estou colocando benevolência, tá? Bendito Pai, bendito o Yahweh Pai de nosso Senhor Yahushua, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Yahushua, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos separados e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Yahushua, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor do esplendor de sua benevolência. Para o louvor do esplendor de sua benevolência, que aqui está, para o louvor da glória de sua graça, que é glória e graça, são duas palavras blasfemadas, né, amados? Então, para o louvor do esplendor de sua benevolência, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua benevolência, que Yahweh derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Yahushua, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua benevolência, a fim de sermos para o louvor da sua glória e do seu esplendor, nós, o que de antemão esperamos em Yahushua, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o espírito da promessa. Ou seja, sendo selados pelo espírito de Yahweh, que é o espírito da promessa, né? O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor do seu esplendor, né? Ou seja, amados, nós fomos predestinados, ou seja, aqueles que foram selados, né? E nós fomos selados, né, pelo Espírito da promessa, ou seja, o próprio Espírito nos selou. E o selo que ele nos deu é o nome do Pai e do Filho, quando nós cremos no nome do Pai e do Filho. Esse é o selo. Então, aquele que é selado crê e não volta mais atrás, né? Porque está selado na verdade. Verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Yahushua, e o amor para com todos os separados, não cesso de agradecer por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Yahweh de nosso Senhor Yahushua, o Pai do esplendor, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então é isso que está acontecendo hoje, amados.
Porque o Espírito está nos trazendo esse conhecimento da revelação de Yahushua, do nome Yahushua, do nome Arro, de quem nós somos, de toda a verdade que está sendo revelada. Porque o próprio Yahushua disse, não há nada em oculto que não seja revelado. Né? Então aqui, ó. Iluminados, verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza do esplendor da sua herança nos separados. Ou seja, iluminados os olhos do nosso coração, na verdade é iluminados os olhos do nosso entendimento, né? Que é a glândula pineal, o terceiro olho, e que os judeus da ONU escondem da população. Terceiro olho, você não vê, tem dois olhos aqui, tem um olho aqui, né? Então é como se fosse aqui, fosse a glândula pineal, aqui é um olho. Só que quem tem esse olho é aquele que tem a visão no espírito. Porque Yahushua, ele veio nos curar da cegueira. E quando ele cura da cegueira e nós passamos a entender, a andar no entendimento do espírito, é o olho espiritual, ou seja, a visão espiritual que Yahushua nos deu, nos curou da cegueira espiritual. Entende? Então, aqui quando diz iluminados os olhos do vosso entendimento, ou seja, vosso coração, vosso entendimento, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza do esplendor da sua herança nos separados, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amados, pesquise sobre a glândula pineal. Pesquisem sobre isso, vocês vão entender. Aqueles que estão ouvindo isso vão achar estranho, fala, que isso? Mas pesquisem. E essa glândula pineal que está mortificada e que a Yahushua está trazendo, está vivificando, está revivendo, assim, ressuscitando, né? Que as pessoas estão sendo ressuscitadas no entendimento, ou seja, nessa visão espiritual. Não estão mais vendo com o olho carnal, mas é o olho espiritual. Então pesquise sobre isso, amados. Pesquise sobre glândula pineal. Vocês vão ver que fantástico. Que fantástico quando a gente começa a descobrir, a pesquisar e vai pedir ao Pai mesmo. Pai, me mostre, fale no entendimento. Fale com ele no entendimento, me mostre o que é isso, o que é a glândula pineal. E começa a pesquisar. E o próprio Espírito, aquele que ainda não entende, vai entender. Porque o Espírito, ele mostra a verdade, amados. Aquele que busca a verdade, encontra. Porque o Espírito, ele é fiel, ele é verdadeiro. E Arro é fiel, e Yahushua é fiel. Ele é verdadeiro, ele não deixa ninguém enganado. Aquele que busca não anda no engano. Aquele que busca a verdade não anda no engano. Então pesquisem sobre glândula pineal. Tá? Então vamos lá, verso 20. O qual exerceu ele em Yahushua, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui ele está falando de Yahweh, porque é Yahweh que ressuscitou Yahushua, né? E Yahushua está sentado à direita de Yahweh, nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja pessoas que crê nele, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, a igreja faz parte do corpo de Yahushua. Igreja somos nós, não o templo. Então nós fazemos parte do corpo de Yahushua, a qual Yahushua nos guia, que ele é o cabeça. E nós somos membros do corpo. E ele é o cabeça. Capítulo 2. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, mas Iarro, sendo rico em compaixão, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Yahushua. Pela benevolência sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Yahushua, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua benevolência, em bondade para conosco, em Yahushua, porque pela benevolência sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Yahweh, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Yahushua, para boas obras, aos quais Yahweh de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha isso, amados, aqui ele está dizendo o seguinte, que antes que nós tivéssemos encontro com Yahushua, nós andávamos na carne, ou seja, nas paixões carnais. Então nós estávamos mortos no entendimento e andávamos na carne. Então a partir do momento que nós passamos a andar no entendimento do Espírito, e que Yahushua ele nos curou da cegueira espiritual, e nós passamos a andar nesse entendimento, na visão espiritual, né? Passamos a andar no entendimento do Espírito, né? Nós não andamos mais por nós mesmos, mas nós somos guiados pelo Espírito. Ele nos guia toda a verdade. Então, o que acontece? Nós somos salvos pela benevolência, não por obras. Mas nós somos salvos porque nós cremos e pela benevolência dele, porque ele nos chamou e nós cremos e nós somos salvos. Então nós não devemos nos gloriar por isso, porque a obra é ele que faz, é ele que atua a obra em nós, e é ele que atua até hoje a obra em nós. Nós só conseguimos praticar o fruto do Espírito porque Iarro, né? O Espírito dele habita em nós, o Espírito dele é quem nos fortalece e que exerce essa obra em nós. Então isso é fantástico, amados, pois somos feitura dele, criada em Yahushua, para boas obras, as quais Iarro de antemão preparou para que andássemos nela, ou seja, nós andamos em Yahushua, então Iarro ele nos preparou para andar e praticar as obras. Nós praticamos as boas obras porque o Espírito de Iarro é quem pratica essas obras em nós, porque nós mesmos não podemos fazer nada. O próprio Yahushua disse, sem mim nada podeis fazer, né? Verso 11, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Yahushua, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Yahweh no mundo. Mas agora, em Yahushua, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Yahushua, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Yahweh, por intermédio do madeiro, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos têm um acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas
mas concidadãos dos separados e sois da família de Yarro, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Yahushua, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Yarro no Espírito. Por essa causa, eu, Shaul, sou o prisioneiro de Yahushua, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da benevolência de Yarro a mim confiada, para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Yahushua, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus separados apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, no Espírito, no entendimento. A saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Yahushua, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da benevolência de Yahweh me concedido, segundo a força operante no seu poder. A mim, o menor de todos os separados, me foi dada esta benevolência de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Yahushua e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Yarro, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Yarro se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Yahushua, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleças nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória, o vosso esplendor, pois nisso está o vosso esplendor. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, que quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza do seu esplendor, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Yarro no vosso coração, ou seja, assim habite Yarro no vosso entendimento. Né? Coração aqui a gente pode ler como entendimento. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os separados qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Yahushua, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Yarro. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente. Ou seja, aqui está infinitamente, amado, mas nós podemos colocar eternamente, que infinitamente é uma palavra blasfemada também, né? Que dá alusão a terrom, como profundidade também, tá? Então aqui, ó, vamos ler assim. Ora, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer eternamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja o esplendor na igreja, ou seja, nas pessoas, na igreja, que são pessoas, em Yahushua, por todas as gerações, para todo sempre, assim seja. Né? Então, amados, nós somos alicerçados nesse amor, porque o Pai é amor, e quando nós andamos nesse amor, nesse entendimento que é o Espírito, porque o Pai é Espírito, esse Espírito é amor, então nós estamos alicerçados nesse amor, então permanecemos assim, alicerçados nele sempre, tá? Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, e até a próxima, até amanhã, se Yarro permitir. Eu creio que ele vai permitir, tá, Márcia? Então, tenha uma excelente quarta-feira na presença de Yahushua, e sejam livres
em nome de Yahushua. Até a próxima.